destaque ontem, foi destaque na terça-feira. Álvaro Loureiro. Ele conta quais são os outros assuntos, né, que agitam aí o Vasco e hoje pega o São Paulo. Em São Januário, o assunto ainda é a confusão no clássico contra o Flamengo e a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que julgou e puniu o clube com a perda de 6 mandos de campo e uma multa de R$ 75 mil, além da interdição do estádio. O Vasco já anunciou que vai recorrer, mas se a pena for mantida, sempre que for mandante, o clube vai ter que jogar a no mínimo 100 quilômetros de distância do Rio de Janeiro, o que pode prejudicar e muito a campanha da equipe no Brasileirão. Não é bom, não foi uma boa notícia para nós, porque neste Brasileirão a gente estava fazendo bem o dever de casa, estava sendo forte em São Januário. Mas agora é preciso voltar o foco para dentro de campo. Nessa quarta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem pela frente o desesperado São Paulo. E mesmo jogando fora de casa, quer complicar ainda mais a situação do time do Morumbi. E você quer reverter essa situação o mais rápido possível, então sabemos que a vontade vai estar, o sacrifício dele vai estar, mas também vão encontrar o sacrifício e a vontade do Vasco, que também temos um objetivo bem claro e não queremos perder pisada desse GC. Para o duelo com o São Paulo, 4 ausências são certas no time vascaíno. O zagueiro Breno e o volante Wellington estão suspensos. O atacante Luiz Fabiano, que faz um trabalho de reequilíbrio muscular, continua de fora. Além disso, o atacante Nenê pediu para não viajar porque pode ser negociado. Desfalques, possíveis mudanças e punições. O Vasco espera uma sequência mais tranquila no Brasileirão, pelo menos dentro de campo. Bom, tá ali, pode ser uma das últimas imagens, né? Do Nenê ajustando a bola e numa cobrança. Vai deixar de saudade? Falta. Vamos rolar a bola para o Vasco? Eu acho que deixa sim, vai fazer falta. No passado ele comandou o Vasco naquela sequência imbatível. O Vasco caiu no final, mas deixa saudade, sim. Ele perdeu espaço, né? Daquele jogador inquestionável no elenco, ele passou a oscilar ali, banco de reservas mas e titularidade. aparentemente reagiu bem com o banco. Não criou tudo. Ele não causou nenhuma confusão, mas começou a se preparar para ir embora. A insatisfação do Nenê ficou muito clara a partir do momento que ele vai embora. Né? Mas aí você vê que o técnico acertou quando o time melhora, né? E é porque o tipo de futebol que o Milton Mendes prega é um jogador de mais idade, um jogador que cadencia demais, um pouco mais lento, acaba não tendo tanto espaço como titular. Sim. Mas é um bom jogador, ótimo para resolver algumas situações. Só que para aquilo que o Nenê ganha, para a posição que ele tem no clube, quase de titular absoluto nos últimos 2 anos, era pouco para ele. Vamos mandar para a galera do Vasco? Sempre, vamos lá. Essa pergunta então para você que é torcedor do Vasco, #BomDiaFox, quarta. E aí, e o Nenê? Tem que sair? Vasco tem que segurar? A informação que ele já está de saída realmente. O Fábio Azevedo antecipou aqui no Fox Sport Rádio ontem, né, Flavinho? Foi. Trouxe a informação em primeira mão e o Nenê tá saindo do clube. Você aprova a saída do Nenê? Acho que o Vasco erra em liberar o jogador. Enfim, fique à vontade, participe com a gente. Bom, de olho na tela, vamos conferir a vida do Vasco. Daqui pra frente, a jornada não será fácil. Com os jogos do Vasco, 6 jogos do Vasco jogando longe de São Januário. Tem pela frente na 15ª rodada o Furacão. Depois, na sequência, vem o Cruzeiro, que está em 7º. O Palmeiras está no caminho do Vasco também na 20ª rodada. Logo na sequência, 23ª, tem o Grêmio, a Chape e o Botafogo. Essa é a vida do Vasco daqui para frente, Flávio Gomes. Esses aí são todos os jogos que ele faria em São Januário, né? Isso. Então, por aí a gente vê que ele volta a jogar, depois, esteja no último... menos que 1/3 do campeonato, que ele vai voltar a jogar nas últimas 10 rodadas, vai poder voltar a jogar em São Januário. Olha o tamanho do prejuízo que aqueles caras que fizeram aquele tumulto e que são torcedores do Vasco, né? A gente não generaliza como a torcida do Vasco inteira, claro, isso é muito óbvio, mas fazem parte da torcida do Vasco. Olha o tamanho do prejuízo que esses caras causaram ao clube, um clube que vinha muito bem jogando em casa, tinha 5 vitórias em 7 jogos, ou seja, era a maior arma do Vasco no Campeonato Brasileiro, a grande arma do Vasco era São Januário, porque a torcida estava indo, estava enchendo o estádio,
compreendendo a situação do time, que é um time que voltou agora para a Série A, que sempre tem problemas para ficar, estava naquele sobe e desce, e estava fazendo muito bem, como disse o Martin Silva, seu dever de casa. Agora vai ter que fazer o dever, só que sem casa. Aliás, o Vasco vai ter que eleger a sua nova casa, né? Porque a punição, né, diz lá, tem que jogar no estado do Rio de Janeiro, num estádio que fique a 100 quilômetros da cidade, da capital Rio de Janeiro. Então a gente listou algumas possibilidades. É claro, fazendo exercício aí de estádios que se enquadram, né, nesse perfil da punição do STJD. GPS na mão. Tem o estádio do Macaé, 184 quilômetros, o Moacirzão. A gente tem uma outra opção. Capacidade de 18 mil 18 mil pessoas. 12 mil pessoas é o Godofredo Cruz. Só que esse é um estádio muito antigo, não é mais utilizado. Muito 231 quilômetros. Nova Friburgo, Eduardo Guime, né? É estádio que recebe jogos do Campeonato Carioca, casa do friburguense. 6.500 pessoas apenas no estádio. E aqui o provável endereço do Vasco, né? O Vasco deve mandar os jogos no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, que historicamente, né, Lívia, ainda tem o estádio Resende, né? 10 mil pessoas. 129 quilômetros, 10.500 pessoas. Tem mais um que é Saquarema, que é o estádio do Boa Vista, né? Saquarema ainda, olha lá. Que poderia ser uma opção, 104 quilômetros. Foi o mais próximo, Saquarema? Saquarema, 104. Capacidade de 6 mil pessoas. Quer dizer, aí não atende. Flavinho, eu acho que não vai mudar muito. Vai ser o Raulinho de Oliveira, né? Pelo menos a gente está imaginando aqui, né? Ou Macaé ou Volta Redonda, Macaé, inclusive porque o Macaé também joga divisão de campeonato brasileiro, então é um estádio, digamos, homologado. Os demais, esquece, Campos não dá para jogar, faz muito tempo, é o estádio onde joga o americano e joga o já naquela época, dificuldade no gramado. A distância é muito grande e são times que, esses estádios não têm sido utilizados, eles precisariam passar, esse, por exemplo, de Campos, por uma grande reforma, não faria nenhum sentido. O Vasco vai jogar em Volta Redonda ou em Macaé. Eu acredito que Volta Redonda seja o destino mais provável. E aí pode se preparar para aquele público? Zero. É público quase baixíssimo. Nulo, porque o acesso não é ruim, tem estrada, evidente, né? Dutra, mas para o cara sair daqui do Rio, ir até Volta Redonda, Serra das Araras, o tempo inteiro, à noite, um jogo dia de semana. Tem muito jogo dia de semana. Gente, o Vasco se deu muito mal com essa história. O Vasco vai precisar, os jogadores vão ter de se superar muito, né, para poder passar por cima da ausência de público, né? Não vai ter ninguém nos jogos do Vasco. É isso que vai acontecer. Bom, o torcedor está participando ali na hashtag. O Lucas, olha, o Nenê deixa saudade sim, porque não vai deixar, porque temos Guilherme e o Paulinho. Nenê não pode sair, como que é? O escudo? Escudeiro. O escudeiro tem que repor. Né? O Igor está tuitando. Você segue tuitando aqui conosco sobre a saída do Nenê. Vasco faz bem em liberar, não faz bem, tem que segurar o atleta. Daqui a pouquinho a gente faz mais uma tabelinha aqui no Bom Dia Fox, mas a realidade é essa. 6 jogos longe de São Januário. Essa foi a punição pela violência após o jogo entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. E o que será que os torcedores acham dessa punição? O Flávio Vinick foi descobrir. 6 jogos a 100 quilômetros de São Januário e com venda de ingresso. Essa foi a pena que o Vasco recebeu no STJD por toda a confusão que aconteceu no jogo contra o Flamengo. O promotor considerou a punição muito branda e vai recorrer. O Vasco também não ficou satisfeito, mas e os torcedores do bem? O que acharam dessa pena de 6 jogos? Foi pequena? Foi demais? Ou está de bom tamanho? Eu achei que foi pouco. Eu acho que tinha que ser uma punição exemplar, né? Um pouco mais rígido para que isso não aconteça de novo. Tem que punir mais esse pessoal que vai para um estádio fazer o quê? Para brincar? Para brigar? Ou para se divertir? Pouquíssimo. Foi no máximo uns 10 a 12 jogos. Muito pouco. O que eles fazem vão continuar fazendo o que eles estão fazendo. Na verdade, não adianta punir só o clube. Tem que punir os culpados. Os culpados são os torcedores. E os jogadores do Flamengo, que sofreram para sair de campo com os ataques dos torcedores. O que acharam da punição? Alguma coisa tinha que ser feita, porque realmente a gente não consegue entender, né, conceber, misturar esporte, futebol com o que a gente viu ao final da partida. Alguma coisa realmente tinha que acontecer, a punição, se foi grande ou se foi pequena, ou se foi justa, não compete a mim fazer esse tipo de comentário. Mas o fato é que cenas como nós todos vimos lá e presenciamos,
Todos nós que gostamos de futebol queremos que fiquem longe, né? E eu acho que através de várias medidas, entre elas a punição, é que isso tenha a possibilidade de terminar. No segundo turno do Brasileiro, Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar. Resta saber onde será a partida. Pode ser na Ilha do Urubu. Arriscado? Será que para os torcedores, todos os clássicos cariocas deveriam ser no Maracanã? Não tem que ser no Maracanã, é um clássico grande, tem que ser no Maracanã. E porque também São Januário é pequeno em volta. Eu acho que pode ser em qualquer lugar. O esporte tem que ser praticado para todos. O que tem que tirar realmente são essas pessoas que estão usando o esporte para praticar a violência. Teria que ser no Maracanã. Apesar que é caro, o carro do Maracanã é caro, mas teria que ser lá. Cenas como as que vimos em São Januário afastam as famílias dos estádios. Hoje, o torcedor não se sente seguro para levar um filho a um jogo de futebol. De forma alguma, a violência está muito grande. Prefiro ficar em casa, vendo pela televisão, que é mais confortável. É muita violência. Vontade eu tenho de levar eles. Eu tenho um filho de 15 anos que eu não levei no estádio ainda. Por isso. Do jeito que está hoje, eu não levaria meus filhos, não. Não levaria não, está muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Fica meu recado, pessoal. Vamos acabar com esse negócio de torcida, ficar brigando, ficar jogando bomba em estádio. A gente vai lá, é para torcer, é levar família, é levar filho, entende? Esse tem que ser o espírito, né? Saudade que eu tenho. Meu pai me levava no estádio, eu, meu irmão, parava lá naquele viaduto, lá no Maracanã, a gente ia caminhando. É tão bonito. Comia um você cachorro-quente na rua, torcedores dos dois times circulando, aquela provocação legal, né? Não tinha essa violência. Você vê a molecada de chupeta na arquibancada ainda no colo do pai, e no final do jogo você vê o pai protegendo o filho de uma bomba de gás. Exatamente. É deprimente. É deprimente porque todos nós aqui, nós somos caras de gente de estádio. A Lívia também sempre frequentou estádio com o seu pai, né? Ele veio quando você era mais jovem, faz tempo, inclusive. É triste porque você vê ali um pai dizendo que o filho de 15 anos nunca foi a um estádio. Gente, estádio de futebol ou era pelo menos, o espaço mais democrático de convivência que se tem notícia. O futebol é o que é por causa do estádio, né? Um esporte popular, um esporte, a gente fica sempre lembrando, parece que isso é saudosismo, é nostalgia, não é. A gente tem muita saudade de coisas que eram melhores do que hoje, né? E quem pôde viver isso. Eu sempre lembro que tem uma geração inteira hoje em São Paulo, por exemplo, que nunca viu uma bandeira no estádio, né?